Eles eram conhecidos por usar jaquetas justas, sobretudos de lapela e bonés de jornaleiro. Com sua aparência elegante, certamente não passavam despercebidos nas ruas e garantiam que todos os notassem. Com muitos jovens entre 12 e 30 anos, essa gangue logo se tornou um sério problema para a polícia de Birmingham. Sua grosseria e travessura logo se tornaram lendas. Anos depois, o curador do West Midlands Police Museum disse que eles tinham como alvo qualquer pessoa que parecesse fraca ou inadequada. Qualquer coisa que pudesse ser roubada, eles pegavam. O nome deles? Peaky Blinders. Você já deve ter ouvido falar deles através da famosa série de TV, mas nem tudo é ficção. Ainda há um pouco de controvérsia sobre o nome da gangue. Mas na maioria das vezes, Peaky era uma palavra usada para definir chapéu pontudo. Quanto à gíria blinder, ela ainda é usada em Birmingham hoje em dia. Já foi amplamente usada para mostrar algo ou alguém com uma aparência distinta, fazendo referência ao fato de darem poucos indicativos visuais. Usar o boné para esconder o rosto é outra razão pela qual eles podem ter sido chamados de Peaky Blinders. Eles realmente não queriam ser reconhecidos pelo povo ou pela polícia. Hoje em dia, são considerados o primeiro movimento jovem moderno. A maneira como se vestiam, seu senso de estilo e suas gírias foram a base de outros movimentos juvenis do século XX, como os punks, por exemplo. Os Peaky Blinders e outras gangues como ela surgiram devido às más condições de vida e aos desafios econômicos da Inglaterra industrial no final do século XIX. Eles surgiram por causa da crise econômica. Garotos tinham que bater carteiras como um meio de renda. Homens sem instrução não tinham muitas perspectivas, então roubos e outras atividades criminosas se tornaram um modo de vida. Os Peaky Blinders ficaram famosos por fazê-lo em grande estilo, com calças boca de sino, botões de pérola, sobretudos, lenços de seda e botas de couro com um bico de aço. Eles também agiam tão escandalosamente quanto possível. Uma história dessas foi a que inspirou o criador do seriado Peaky Blinders. Ele se lembrou de uma pequena anedota que seu pai costumava contar sobre ter sido enviado com uma mensagem escrita para seus tios. Ele era um garotinho na época e se lembrou de bater na porta e ver cerca de 8 homens sentados à mesa, todos impecavelmente vestidos e usando aqueles bonés característicos. A coisa mais chocante de todas? A mesa estava coberta de dinheiro. Algumas das primeiras atividades relatadas da gangue foram escritas em um jornal datado de março de 1890. Naquela época, o grupo já estava se tornando famoso por sua selvageria. Eles estavam realmente felizes por ter suas performances registradas nos jornais nacionais. No final do século XIX, essa gangue incluía pessoas de várias idades, de 12 até 30 anos. O grupo logo ganhou status de organização por meio de hierarquias informais. Provavelmente o membro mais poderoso dos Peaky Blinders era um homem conhecido como Kevin Mooney. No entanto, esse não era seu nome verdadeiro. Era Thomas Gilbert, mas muitas vezes ele mudava de nome para evitar a prisão. No auge da fama da gangue da vida real, ele era o líder. Em 1899, as autoridades locais tentaram controlar sua atividade colocando um policial irlandês em Birmingham. O objetivo era que a lei fosse aplicada com maior eficiência na área. Porém, ele não foi bem sucedido. Os Peaky Blinders já haviam feito conexões estáveis com a polícia local. Assim, eles continuaram suas atividades mais ou menos despreocupados, enquanto a autoridade policial ia diminuindo. Mas o que os diferencia de outras gangues? Seu senso de estilo tinha muito a ver com sua popularidade, porque era eficaz de várias maneiras. Por um lado, dava-lhes muita atenção e os diferenciava de outros gangsters. Mais ainda, a maneira como se vestiam refletia riqueza e luxo. Eles pareciam inacessíveis para outras pessoas ao seu redor e faziam questão de estender esse visual aos membros de sua família, que incluíam suas esposas e namoradas, que podiam comprar vestidos e casacos caros, ao contrário de outras mulheres. As mulheres estavam igualmente envolvidas nessas gangues, com evidências de membros femininos envolvidos em eventos de maior escala. As moças também se vestiam para se parecerem com os membros da gangue e usavam franjas compridas, lenços coloridos e saias coloridas ou listradas. Essa maneira luxuosa de se vestir também era uma forma de desafiar a polícia. Os oficiais poderiam facilmente reconhecer um homem como sendo um Peaky Blinder, mas permaneceriam impotentes diante de suas transgressões. Na maioria das vezes, eles mal conseguiam se lembrar do rosto dos membros da gangue. Quanto à precisão histórica, existem muitas diferenças entre a série e a gangue da vida real.
Em primeiro lugar, o momento era diferente. Os verdadeiros Peaky Blinders foram ativos principalmente na década de 1890, não da de 1920, como retratado na série. Isso porque eles perderam o poder na década de 1910 para a gangue rival The Birmingham Boys. Suas transgressões também não eram tão sensacionais quanto as retratadas na série. Um conhecido membro dos Peaky Blinders chamado Harry Falls foi preso simplesmente por roubar uma bicicleta. Henry Lightfoot foi o primeiro homem a ser chamado de Peaky Blinder. Ele viveu em Garrison Lane, em Birmingham, Inglaterra, no final do século XIX. Há poucas informações sobre a vida de Henry Lightfoot, além do que já foi registrado pela polícia e encontrado pela imprensa. Sabe-se que ao longo de sua vida trabalhou como fundidor e moldador de metais, e também como pintor. Ele começou a se sobressair no crime quando tinha cerca de 22 anos. Tudo começou com o roubo de pombos de corrida e acabou levando a enfrentar sozinho a polícia de Hay Mills e até mesmo a um duelo com um detetive. No final de sua vida, ele se dedicou à sua família. Um de seus locais de encontro mais famosos foi um pub chamado The Garrison, que é recriado na série. Era conhecido como a sua sede informal. Na vida real, porém, o prédio não era tão glamuroso quanto o visto na TV. Os Peaky Blinders estiveram ativos em Birmingham até cerca de 1910, quando foram substituídos por uma gangue maior chamada The Birmingham Boys. Liderada por um homem igualmente famoso chamado Billy Kimber, seu poder se estendeu em Birmingham, ao norte da Inglaterra e Londres, entre 1910 e 1930. Seu grupo era conhecido por apostas, suborno, contrabando e tudo mais. Billy Kimber foi por vários anos o maior líder de gangue do Reino Unido. Depois de muitos anos se agarrando ao poder, Kimber faleceu por causa de sua saúde precária. Mas a história não para por aqui, pois a cena das gangues foi assumida pelo clã Sabini. Seu nome veio de Charles Sabini, um ítalo-inglês nascido em Clerkenwell em 1888, cujo nome verdadeiro era Otávio Handley. Apelidado de Rei das Gangues de Cavalos de Corrida, ele dominou o submundo de Londres durante grande parte do início do século XX. Supervisionava vários clubes e tinha cerca de 100 membros em sua notória gangue. Sabini também era conhecido por suas muitas conexões com a polícia e com as autoridades. O crescente domínio de outras gangues não foi a única coisa que levou ao fim dos Peaky Blinders. Tudo começou com um policiamento mais rigoroso e sentenças mais pesadas pelos crimes que cometiam. Essas mudanças significaram que muitas pessoas deixaram a gangue e poucos a substituíam. Além disso, os jovens começaram a ter mais oportunidades. Eles tinham cada vez mais acesso à educação e preferiam ir à escola para garantir seu futuro. Também aprenderam a ser disciplinados. Os clubes de boxe deram muitas alternativas a esse espírito de gangue. Uma das razões pelas quais essas pessoas faziam parte de uma gangue era o fato de sentirem que pertenciam a algum lugar. Assim, no final da década de 1920, o que restava dos Peaky Blinders havia se mudado para o campo e praticamente desaparecido da vista do clã Sabini.